Mas eu quero falar sobre perseverança, no sentido, a gente sempre fala aqui de perseverança, né? Vocês precisam de perseverança, necessitar de perseverança. E eu quero pegar esse verso no final, não no começo. No começo eu quero falar da perseverança, do ânimo ou desânimo, né? Nesse entendimento, o que trabalha contra a perseverança, o que trabalha contra, como nós temos lutado, como a igreja combate. Né? É muito legal a gente entender isso que o pastor Ivanildo trouxe aqui, princípio, a gente entender princípios como Deus está trabalhando, né? Como Deus está trabalhando. Eu estava compartilhando ali com o pessoal, compartilhando, foi uma coisa muito de 2 segundos, eu falando um pensamento que veio na minha cabeça, uma imagem que essa madrugada eu fiquei projetando ali na cabeça, meditando na palavra e projetando. Muitas vezes nós estamos num cabo de força contra Deus, Deus querendo nos ajudar, mas nós estamos num cabo de força. De um lado do cabo de força, cabo de guerra, na verdade, né? Do lado do cabo de guerra está o inferno, do outro lado está Jesus. E Jesus puxando aqui para nos livrar, e a gente está do lado de lá puxando contra Jesus, não é? Somos novas criaturas, nascemos de novo, mas nós não estamos cooperando com Ele para que a coisa flua, que desemboque no lugar onde precisa desembocar. Não é? Nós estamos aí nas 3 semanas do propósito, aí, Henrique, gostei lá que o Henrique colocou lá na rede social, 3 semanas de jejum de propósito. Eu não sei se vocês estão crendo nisso, estão fazendo, se movendo. Quem crê, quem espera, se move. Jesus disse, se você para todo que pede, recebe, todo que bate, se abre, todo que busca, encontra, mas tem 3 coisas que eu faço, 3 coisas que Deus faz. As 3 coisas é pedir, bater e buscar, e as 3 coisas que Ele faz é te entregar, abrir e te abençoar. Isso é maravilhoso, você entendeu? Que é um trabalho de cooperação com Ele nesses sentidos. Eu preciso cooperar, eu me posiciono, essa é a minha posição de rendição, de entrega. Ah, não estou jejuando para conquistar bênção, não existe isso na Bíblia. Nós não jejuamos para conquistar bênção. Não existe isso, pelo amor de Deus, tira totalmente da sua mente. Se em algum lugar alguém disser assim, para você receber isso de Deus, você tem que jejuar, esquece, sai fora. Sai fora. Você não é digno de merecer nada de Deus, não importa quanto dia fique sem comer. Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, depois subiu de novo, mais 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber, e não entrou na terra prometida. Se jejum colocasse alguém dentro da bênção de Deus, Moisés teria que ter entrado, porque ninguém nesse planeta jejuou como Moisés, nem Jesus como homem. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e teve fome, não teve sede. E está escrito lá que Moisés jejuou, não comeu e nem bebeu por 40 dias e 40 noites, mas não entrou na terra prometida. Então, estou falando isso para que a gente não tente colocar práticas na frente de Deus. É muito legal, o pastor Evanildo ter aberto isso de uma forma muito legal. É honra, é honra. E honra não tem a ver com o que ele faz, tem a ver com quem ele é. Tem a ver com quem ele é. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, não diz se ele for bom ou se ele for mal, diz porque ele é o teu pai, porque ela é a tua mãe. Não é porque ele faz certo ou faz errado, não é porque ela faz certo ou faz errado, é por quem eles são. É honra, gente. E quando é honra, cara, está dispensado qualquer coisa que o Senhor possa fazer por mim. É quem o Senhor é. Estou te honrando. É por quem o Senhor é. Ele é simplesmente o dono de tudo. Criador, cara, isso é tremendo. Então, isso quando a gente entende isso, sabe? Então, a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Eu quero começar por uma passagem de 2 Coríntios. Coloca para nós aí, Henrique, por favor. 2 Coríntios 5, 4, 16, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18. Eu vou ficar aqui colocando e tirando óculos, porque eu também escrevi umas coisas pequenininhas. E eu quero ser breve, gente, para terminar logo, né, porque vocês vão votar. Ontem o pessoal tinha alguns desconvertidos lá no bingo, toda hora gritando para fazer o L. Marcos, pelo amor de Deus, está pedindo lá, fazendo propaganda. Uma pessoa dessa faz isso. Mas vamos lá. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mesmo, pode voltar, deixa eu ler de novo para ficar. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Pode ir agora.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Seguindo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Presta atenção aí nessas palavras de Paulo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem é eterna. Mas ele começa dizendo, por isso nós não desanimamos. Existe um por isso aí, então por isso nós precisamos entender por quê. Isso que, não é? Por isso que eu não como carne de porco. Pelo quê? Por isso que eu só como picanha. Por quê? Por isso eu não vou naquele lugar. Por quê? Existe um por isso. A gente vai falar um pouquinho rapidinho aí, depois de eu explicar essa primeira parte para vocês aqui. Mas quando ele fala que não desanimamos, a palavra desanimar é estar completamente desanimado, estar esgotado, estar exausto. E eu quero... eu anotei o resultado de uma meditação, né? Porque muitas vezes nós paramos no caminho e uma das forças opostas à nossa caminhada é exatamente o significado dessa palavra desanimar, exaustão, desgaste físico, não é? Uma das forças que Satanás trabalha dentro da igreja não é o pecado, não é com o pecado. Você vê que quando Paulo fala aos hebreus, ele não coloca como título o motivo das pessoas pararem de correr o pecado. Ele coloca também o pecado. Ele diz que o pecado de perto rodeia, mas ele diz que tem um peso que é carregado. Então ele separa uma coisa da outra. Ele diz assim, deixando o pecado que nos assedia e o peso, corramos com perseverança, não é? Deixando o pecado e o peso. O pecado tenazmente nos assedia, mas existe um peso que não é pecado, que aparentemente é legal, mas que vai produzir algum efeito oposto à jornada cristã, oposto ao propósito de Deus em nossas vidas. Então, quando Paulo fala que por isso não desanimamos, porque a palavra desanimar significa, vou repetir, desanimar, estar completamente desanimado, estar esgotado, estar exausto. Ele diz que a exaustão, o cansaço, o desgaste vai ser uma das ferramentas do diabo, indiretamente, para te parar, para fazer você perder a perseverança, abandonar a perseverança, ficar pelo caminho, vai tentar fazer do seu jeito. Talvez, não estou colocando, não vou dizer, não está escrito na Bíblia, então para que vocês escutem de forma alinhada, não é? Talvez Eva estava cansada de não ter movimento no Éden. Cara, que era um movimento, alguma coisa diferente, e não está tendo aqui no movimento. Adão passou o dia inteiro colocando nome nos animais, passou o dia inteiro preparando a terra ali, arando, e mexe aqui, mexe ali, mas só isso, quer alguma coisa diferente, amor, e foi lá e disse, aí o Satanás propõe para ela uma maneira mais rápida, um desvio para chegar no objetivo de Deus. Um desvio, porque Deus disse que foi criado para ser imagem e semelhança dele. Então era algo que viria pela frente. Eles dois estavam destinados a serem como Deus, só que na terra. Estavam destinados. Mas Satanás disse, tem um desvio. Pode acontecer hoje, ao invés de acontecer daqui a 4, 5, 10 anos, pode acontecer hoje. É só você comer do fruto que ele disse. Você vai ser igual a ele. Acabou. E Eva foi e comeu. Talvez o desgaste não está acontecendo nada, e isso acontece muitas vezes conosco hoje, não é? Chega uma hora que você está lidando com uma situação que você quer resolver aquela situação, você quer passar por ela, mas parece que não está mudando nada. Eu estou olhando com os meus olhos físicos e naturalmente nós sempre procuramos resultados físicos, resultados visíveis, é para onde nós estamos sempre olhando. Os nossos olhos estão procurando os resultados visíveis. Você acorda, você chega. Eu entrei aqui na igreja, parece que tinha pintado a igreja. E o que foi que fez? Alguém sabe o que foi que fez aqui, que mudou hoje a imagem da igreja de domingo para hoje? Para mim mudou, porque quando eu abri a porta ali, eu senti um clarão diferente. Porque tiraram o papel dali? Você entendeu? E eu cheguei e falei assim, o que é que tem diferente aqui, meu Deus? Aí eu fiquei olhando e tem alguma coisa diferente. Aí
eu fui para o lado de lá, vi os preguinhos, eu disse, o Henrique tirou ali o papel, o banner dali, e ficou diferente, porque alguma coisa visível, um resultado visível me chamou a atenção, embora não chamou a atenção de vocês, mas tudo bem. Era eu que ia pregar mesmo? Mas agora vocês olharem, isso era mesmo, né? Então, nós estamos sempre olhando para essa coisa do resultado. E quando não vem resultado, e você continua, acordou pela manhã, a mesma coisa, acordou pela manhã, você acaba catando aquela ideia da vida de mesmice. Uma vida que não tem mudança, que não tem alteração. Então você foca nisso, e isso causa um desgaste. Isso causa um desgaste. O próprio discurso, a ciência, não é? A ciência do discurso diz que eu preciso falar com vocês no nível elevado, baixar o nível, nunca ficar na mesma coisa, como é que é? Na velocidade cruzeiro. Fica ali. Então, gente, como eu ia falando para vocês, como a gente está dizendo, vocês são muito bons, gosto muito de vocês. Pensa eu ficar 40 minutos falando aqui com você assim. De vez em quando eu ia ter que parar para alguém terminar o ronco e eu começar de novo. Entendeu? Então a ciência do discurso diz que eu preciso aumentar a voz, baixar a voz, parar, mudar, fazer alguma coisa engraçada, chamar a atenção, despertar, para se eu quiser ficar aqui 40 minutos falando com vocês e vocês dando atenção para mim. Então eu estou conectado com isso também, para que a gente possa, não é, desenrolar. Então a gente está procurando resultado, o final. Se não temos resultado, tem cansaço, tem desgaste. Além do desgaste do dia a dia. Vocês sabem que quando a gente lê no capítulo de número 15 de Êxodo, o povo sai de dentro do Egito, é colocado no deserto, atravessa o Mar Vermelho, vê tanta coisa de Deus, é colocado no deserto. Então, quando aquele povo vê o mar se fechar e Faraó ficar para trás, a possibilidade de uma transformação ali gigantesca, de imediato, no maior número de pessoas, era muito grande. Por quê? Porque aquele povo, eles não viram só os milagres dentro do Egito. Eles olharam para trás, de cima do morro, e eles viram Faraó e os soldados sucumbirem nas águas. Eles viram coisas demais. A possibilidade daquele povo mudar, a se transformar a mente em pouco tempo, era gigantesca. Porque esses milagres mudou a mente de Josué e de Caleb. Por que outros não poderiam ter sido mudados? Mas aí a Bíblia diz que a passos dali, aparece uma batalha contra eles. Amaleque vai batalhar contra Israel. Amaleque significa belicoso ou trabalho. Vem de uma raiz da palavra trabalho. Fazer esforço. Então, de repente, vem aquela batalha das trevas, que hoje para a gente é uma batalha das trevas. Naqueles dias era contra pessoas, mas hoje Paulo diz que não é mais contra a pessoa. Na nova aliança não é contra a carne, é contra o demônio, contra Satanás. Ele continua cutucando, tentando despertar você para a inquietação do faz tudo. Um desespero por querer mudança. Um desespero por querer que a coisa aconteça. E isso é legal, a gente esperar a mudança. Mas é bom quando a gente espera a mudança que vem do alto, que a mudança do alto ela é eterna. A mudança do alto ela é permanente. A mudança do alto ela é real, ela é verdadeira. A mudança do alto, ela está descrita no livro de Provérbios, acho que 10, 17. Coloca aí para mim, Henrique. Se não for, eu perdi. Ou 10, 23. As bênçãos do Senhor enriquecem e não vêm... 10, 22, isso aí, obrigado, Jeff. 10, 22, negão. Bota aqui para nós. É só para ler, eu já falei o verso, mas é isso aí. A bênção do Senhor enriquece. E com ela, junto com ela, atrelado a ela, não vem desgosto, não vem dores. Mas quando é produzido pelo nosso esforço, quando é produzido pelo o desânimo, vai vir com desgosto. Sabe quantas centenas de pessoas estão enroladas com cartão de crédito porque não confiou em Deus, porque um monte de coisa, aí não, eu quero resolver logo, aí toma emprestado de um lugar para dar no outro, porque o emprestado que vai durar mais 30 dias, e aí a pessoa fica nessa loucura, não é? De estar tentando resolver uma coisa, criando um outro buraco, é tirar terra daqui para encher um buraco, fazendo outro buraco aqui, cara, mas o buraco vai satisfazer, vai resolver aqui, pelo menos por enquanto eu resolvo desse lado, depois eu cavo daqui, e vou cavando, até acabar a terra, e vai cair num abismo, não é? Porque vai tentando, ao invés de depositar confiança em Deus.
Paulo disse, cara, nós não caminhamos assim. Por isso nós não desanimamos. Nós vamos chegar nisso. O que é que nós temos que fazer? O que é que está acontecendo dentro de você aí? Não é? Então nós vemos aí que desânimo é estar completamente desanimado, estar esgotado. Não é? Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se pode ver. A importância de nós, tem algo que eu não vejo, que eu vejo, que se opõe àquilo que eu não estou vendo. Ele disse, eu coloco os olhos naquilo que eu não vejo. Cara, peraí. Eu não fixo os olhos no que eu estou vendo, mas no que eu não estou vendo. É meio estranho o verso, né? Assim temos fixado os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que não vemos, não é? Então, o que é que eu não estou vendo que eu deveria estar vendo? Que tipo de acontecimento estou vendo? Eu não estou vendo, mas eu deveria estar vendo, eu deveria abrir os meus olhos para ver. Vamos seguir, vamos pegar aí. Então, no capítulo ainda 4, o verso de número 3, Paulo traz essas respostas para a gente, essa inversão de valores, né? Essa inversão de valores. No capítulo 3, deixa eu só completar com vocês aqui algo muito importante que ele diz, né? Que ele diz assim, olha, estamos sendo renovados dia após dia, essa palavra renovado também, que é muito legal, que é fazer crescer, tornar novo, nova força, novo vigor, vem da palavra kainos, que é algo novo, um produto novo. É muito importante se captar isso, porque às vezes você deita para dormir e diz, Senhor, me restaura fisicamente. Aí você levanta e diz assim, nossa, graças a Deus fui restaurado, foi renovado. Está lá o mesmo músculo, está lá o mesmo corpo, está lá tudo mesmo. Você só descansou, na verdade, você descansou e você declara que foi renovado. Quando usa a palavra kainos, diz que ele te deu outro músculo e não o mesmo músculo. Ele te deu outro músculo e não o mesmo músculo. Kainos, quando diz assim, alguém está sendo renovado, e a palavra grega lá colocada é kainos, é outro músculo, não o mesmo músculo, é um músculo novo que foi colocado, é uma vida nova. Então a nossa renovação, ela é baseada na vida de Deus, não na nossa vida. É uma vida que não foi experimentada, então não é na nossa vida. Portanto, todas as vezes que você é renovado em alguma área da sua vida, através de Jesus, você recebe a vida de Deus. Então isso é atrelado dentro de você, alguma coisa acontece dentro de você. Por isso que ele diz, nós não desanimamos, o nosso homem interior é renovado. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior é renovado todos os dias, dia após dia. Ou seja, é colocada uma coisa de Deus dentro do homem interior. Ele não está falando que eu deito cansado e acordo descansado. Ele está dizendo assim, que quando eu estou, o inferno está tentando me combater, eu recebo algo novo, eu recebo um ânimo que vem do alto, eu recebo uma capacidade que vem do alto, eu recebo uma sabedoria que vem do alto, eu recebo uma estratégia que vem do alto, eu recebo uma direção que vem do alto. É isso que ele está falando. Ele não está falando, gente, de descanso que você dorme. A Bíblia tem promessa para isso. Deita, durma 8 horas e você vai descansar tranquilo. Não precisa de novo músculo, não precisa de novo osso, não precisa de nova carne. Você precisa do mesmo, só que descansado. Mas quando ele usa essa palavra, que o nosso homem interior é renovado dia após dia, ele está dizendo assim, Deus, para a coisa que você está trabalhando 20 horas para alcançar, ele disse, Deus vai te dar uma estratégia tão extraordinária que você vai trabalhar 2 horas e vai alcançar o mesmo êxito. Diga graças a Deus por isso. Você pode aplaudir Jesus, porque eu acho que é isso que a igreja está precisando. É isso. Estratégia. Sabedoria. É isso que Deus está falando. Ele não está falando de renovar, porque às vezes a gente diz, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me concedeu, e aí você, acordado, o Senhor, muito obrigado por ter descansado, a gente deve agradecer por isso, pela vida, por dormir, por acordar, por ter um lar, ter um lugar que nos traz repouso. Mas quando a Bíblia fala que estamos sendo renovados, usando essa palavra grega, ele está dizendo assim, Deus está te dando, está trabalhando num sistema para você, em teu favor, te dando estratégias para que você não tenha esse desânimo, para que esse desânimo seja cortado, essa ação de Satanás, essa porta que o diabo encontra na tua vida para entrar, está sendo fechada, ele está te dando uma nova estratégia, ele está dando uma nova forma de fazer, ele tá fazendo a mesma coisa. Eu estava orando, nem me lembro para quem foi aí, alguém que me apresentou o trabalho,
E eu estava orando, Senhor, abençoe essa pessoa para que ele, fazendo a mesma coisa que os outros fazem, ele tenha estratégia dentro disso, sabedoria dentro disso, para ele se mover e ele ser exaltado no meio disso. Fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, no mesmo emprego. Você não precisa fazer uma coisa diferente. Você pode fazer a mesma coisa, só que com a estratégia de Deus, com a mente de Deus, com a visão de Deus, com o poder do Espírito Santo. Então você vai triplicar a sua capacidade, porque ele potencializa o filho dele. Diga graças a Deus. Fale comigo assim, eu recebo, em nome de Jesus, uma potencialização do Espírito Santo em minha mente, me dando estratégia, me dando sabedoria para me mover sobre a face da terra, como um conquistador do reino. Aleluia. Isso aí, gente. Então é uma renovação de mente, é uma renovação, sabe, de hábito, é uma mudança de cabeça. É uma mudança de cabeça. Ontem eu estava falando para um casal lá na porta, foi muito bom, porque eles chegaram antes do bingo e ficaram lá, se pararam um pouquinho, e uma menina que foi lá umas 2, 3 vezes e parou de ir, e chegou lá ontem com noiva. Vocês estão fazendo o quê? Por que não vieram mais aí na igreja? Ah, pastor, porque está trabalhando demais. Eu disse, esse é o problema de vocês, estão trabalhando demais. Esse é o problema de vocês. Eu disse, é vida de lagarta isso, gente. Então você, como está gordinho, rapaz, até bochechudinho. Lagarta que faz isso, cara, sobe na árvore e vai lá e come folha, come folha, come folha, come folha, aí depois vira uma borboleta e voa e o passarinho vem. Você está esperando que o passarinho venha? Pelo amor de Deus, irmão. Tem que estar aqui, cara. Esse é o lugar de você se encher de Deus. Esse é o lugar, vem para cá, não fica em casa não. Você é novo, você é nova. Como é que vai o relacionamento de vocês? Garanto que vocês não têm desfrutar de 30 dias de paz no relacionamento. Aí ela ficou assim. Eu falei, por quê, gente? É preciso vida. A vida de Deus é a vida de Deus que capacita, que renova, sabe? Que renova até a forma de você elogiar a namorada, elogiar a noiva, elogiar a esposa. Novas palavras, fica falando a mesma coisa. Você está linda, você está linda. Parece passarinho na cabeça da estaca, cara. Tem nada novo para falar. Oh, meu Deus do céu. O rasga-mortalha faz a mesma coisa. Você está linda, você está lindo. Tem que ter uma novidade, tem que ter uma coisa nova, que, como diz o pastor Cido. Ah! Lembrei dele agora. Gente, mas é verdade, a gente precisa captar isso aí, precisa captar essas coisas no coração. Mas vamos lá, o que? Paulo diz, por isso, não, pelo quê? Aí vamos lá, o capítulo 4 ainda, o verso número 3, ele diz assim, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Presta atenção, é para os que se perdem que está encoberto. Se está encoberto, é para os que se perdem. Porque o verso número 4 ele diz, por quê? O Deus desse século, os que se perdem, o Deus desse século cegou o entendimento deles, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Ele diz assim, essa palavra cegou, fechou totalmente a capacidade de entender. Fechou totalmente a capacidade de entender. Cegou o entendimento. Não consegue entender. Tudo que eles conseguem ver é o que está acontecendo do lado de fora. E isso acontece dentro da igreja. No mundo não tem incrédulo, tem pecador. Incrédulo está dentro da igreja e não lá fora. No mundo tem pecador. Na igreja que tem incrédulo. Cegou o entendimento. Então eles vivem pelo que está acontecendo. Se eles têm o elogio, se alguém elogia, eles chegam em casa bem. Se não elogiou, chega em casa virado na mala. Se o marido ou a mulher elogiou em casa, chega na igreja bem. Se o marido ou a mulher não elogiou em casa, chega na igreja arrastado. Ai, meu Deus, que vida, que vida. Eu queria viver aqui na igreja e não voltar para casa. Porque está vivendo pelo que vê. Está vivendo pelo que está vendo. São pessoas movidas, vou falar como no altar, são pessoas movidas por microfone. Numa empresa, são pessoas movidas por elogio do chefe. Em casa, são pessoas movidas por chocolate ou buquê de flores ou carne bem feita. Não que nós não devamos fazer isso, gente, isso faz parte. Elogiar pessoas, valorizar trabalho, isso faz parte, isso é importante. Mas nós não podemos viver em função disso. A nossa vida não gira em função disso. A verdadeira natureza não gira em função disso. Não gira, não pode. A nossa paz não é estabilizada naquilo que nós possuímos, é em quem nós somos e em quem nós estamos. Jesus disse, a paz que eu dou a vocês não dou como o mundo dá. O mundo dá paz para a gente, tentando encher de dinheiro, de casa, disso ou daquilo. Jesus dá paz dizendo, cara, você tem controle sobre tudo isso, tudo é seu. Você não precisa ter acumulado para dizer que é seu, só é seu. Meu Deus do céu. Quanto mais você distribui, mais você tem. Esse é o segredo da prosperidade, na verdade. Dai ser-vos-á dado. Dai ser-vos-á dado.
Não é? Então ele diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, está dentro da igreja. Pessoas que vivem pelo que vê, e não pelo que não vê. Elas estão vendo sempre pelo que vê. Elas só acreditam quando vê. Tomé não era um dos 70, era um dos 12. Era um dos 12, só acredito vendo. Ele não era um dos 70 que foi embora, ele é um dos 12 que ficou. Mas ele disse, eu só acredito se eu ver. Porque se eu não ver, eu não creio. E aí é onde está a falta da raiz, porque a fé do coração, a fé do interior, e para que essa raiz brote de dentro para fora, eu nunca vi uma planta brotar em cima da terra. Ela precisa ser enterrada. Se ela brotar em cima da terra, é só uma questão de nascer o primeiro ramo, ela tomba e morre, e seca. Vocês já viram a experiência da flor que é plantada no algodão? Alguém já viu? Bastante. Você põe a sementinha lá no algodão, ela brota, cresce, aí ela tomba. Porque não tem estrutura, não tem raiz em si mesmo. Vai embora, desaparece. Portanto, se a fé é do coração, ela precisa estar enraigada. Eu não estou vendo, mas é. Eu não estou vendo, mas Deus disse que é. Eu não estou vendo, mas é. Eu não estou vendo, mas é. Pronto e acabou. Por isso que ele diz que essa leve e momentânea tribulação, porque ele diz? Porque ele não está olhando para o que vê. Ele está olhando para o que não vê, para o que Deus disse que é. E os olhos dele se voltam para Deus. Então o salmista diz, os meus olhos permanecem no Senhor. O escritor aos Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus. É o que ele diz que é, pronto e acabou. Mas eu não estou vendo, eu não quero saber. Ele disse que é e pronto e acabou. Eu me lembro de uma passagem de um médico que estava transportando, um médico que foi descer para uma conferência no Rio de Janeiro, e ele alugou um micro-ônibus, levou 24 pessoas. Com ele, aquele micro-ônibus cabe 24 pessoas. E aí desceu, quando chegou na Serra das Araras, foi desviado de um carro lá, e o ônibus tombou, e morreram todas as pessoas. Uns morreram, outros ficaram desmaiados, e aí ele ficou, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse povo? E a Serra das Araras, não sei para quem já parou lá, é um buraco, né? Tem neblina, fica tudo branco ali. Você não vê o cara lá para baixo, é um abismo. Aí ele falou, povo morto, estou na cadeia, só eu vivo. Aí vem subindo, ele diz, meu Deus, agora tem uma testemunha. Quando ele olha, o cara vem subindo, ele ficou esperando, olhando, aí olhou, o cara estava bêbado. Aí disse, o cara não tem condição de afirmar nada, um bêbado não afirma nada. Aí chamou o cara, ele disse, vem aqui. Cara, passei aqui, estou passando aqui, esse pessoal está todo morto. Só que não pode ficar aí, me ajuda a jogar esse pessoal lá para baixo. Aí o médico disse, está morto? Ele falou, sim, ó, sou médico. Doutor, se o senhor disse que está morto, está morto. Então, vamos, eu te ajudo. Aí o médico disse, eu vou jogar um, joga um, você joga outro. Aí o médico, jogar. Aí jogando. Aí ele foi pegar um, o cara olhou, abriu o olho e disse, não me joga não, que eu estou vivo. Ele disse, o doutor disse, você está morto. Se o doutor disse, você está morto, você está morto. Jogou. A gente, às vezes, tem esse problema com Deus. A gente acredita mais no que a gente vê do que o que Ele diz. O que Ele diz é o que é e pronto, e acabou. Mas Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos que desacreditam, que estão dentro da igreja, mas que vivem pelo que vê. Estão sempre movidos pelo que está vendo. Verso número 5. Vamos lá, verso 5. Porque não pregamos, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vosso servo por amor de Jesus. Pode seguir. Verso 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, Deus, esse mesmo Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz no livro de Gênesis, Ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação da glória, iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha só, o mesmo Deus que chama a existência a luz sobre o caos, é o Deus que estabeleceu luz dentro de nós sobre o caos, para que nós tenhamos capacidade, nos capacitando a conhecer plenamente a glória dele, ter conhecimento pleno da vontade de Deus. Isso aí nos arremete à oração de Paulo aos Efésios. Põe para mim aqui, capítulo 1 e verso de número 18 de Efésios. Dá uma olhada na oração de Paulo. Coloca a partir do verso 16, mas eu vou ler só até o 18, que é no 18 que está o que eu quero. Olha o que Paulo diz. Por causa disso, eu não cesso de dar graça por vocês, fazendo menção nas minhas orações. Para que, verso 17, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda para vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Verso 18, ele diz, iluminando os olhos do coração de vocês,
para que vocês saibam qual é a esperança do chamamento e as riquezas da glória da sua herança. Ele diz que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, Deus abre, ilumine. Ele projetou luz. O que é que Paulo está falando? Uma das cartas mais profundas sobre espiritualidade é a carta de Efésios. Quando você lê ela, você vai falar, vivendo em Cristo, andando em Cristo, estando em Cristo. Mas ele diz, vocês precisam enxergar isso de dentro, por dentro. Vocês não podem enxergar isso por fora. Vocês têm que começar enxergando isso por dentro. Isso tem que ser uma realidade interna. E vocês têm que ver como uma realidade interna, para que isso se manifeste externamente. Se vocês não enxergarem com realidade interna, não vai funcionar. Então ele diz, primeiro, enxergue como fundamento que é, algo que vem de dentro para fora. Acreditem que vocês estão assentados em lugares celestiais em Cristo. Seja real para vocês. Vejam isso, enxerguem isso, declarem isso, vivam isso. É isso que ele está falando. Ele diz, vocês são abençoados com toda sorte de bênçãos em lugares celestiais, Efésios 1:3. Ele disse, vivam isso, declarem isso, creiam nisso, porque isso é a realidade de vocês. Ele disse, embora você possa não estar vendo isso, é isso. Mas aí Paulo não se controla logo no final do capítulo 1. E ele ora para que Deus abra o entendimento da igreja, para que a igreja entenda isso. Mas ele não para, ele continua falando, mas tem coisas muito profundas. E, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Aí no capítulo 3, do verso 18 também, o mesmo verso, só que o capítulo número 3, ele fala a mesma coisa, gente. A fim de poderes compreender com todos os santos, a fim de poderes compreender com todos os santos, a fim de poderes compreender com todos os santos. Volta o verso 16, Henrique. 16, começa a oração lá. Volta o verso 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior, 17. Não é? Assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vocês arraigados, alicerçados, enraizados e alicerçados em amor, com o propósito de que vocês entendam com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura, o amor e a profundidade do amor de Deus que excede todo entendimento. Olha só, deixa eu ler só para vocês essa passagem aqui, para vocês entenderem na King James. Diz assim, olha, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, verso 18 do capítulo 1, tendo o vosso entendimento iluminado, verso 18 do capítulo 3, diz assim, possam juntamente com todos os santos compreender. Então ele está dizendo, gente, eu oro para que vocês compreendam, para que a mente de vocês se abram, seja iluminada, e vocês compreendam exatamente o propósito de Deus para a vida de vocês, mas vocês compreendam e creiam, ainda que exteriormente, vou voltar para o verso de Paulo, ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que o homem exterior passe, envelheça, e algumas coisas estejam acontecendo por fora, por dentro, eu sei que Deus está trabalhando por mim e na minha vida, sei que Deus está comigo, eu não preciso sentir isso, eu sei porque Deus se comprometeu, não tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o compromisso dele, com a palavra dele, eu creio na palavra dele, e inegociavelmente isso está acontecendo agora, diga graças a Deus, é muito importante que você capte isso no seu coração. Então por isso, volta para lá para Coríntios, de novo Henrique, por gentileza, não é? Então ele diz assim, o Deus desse século, 4:19, 4:4, 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século chegou ao entendimento, essa palavra é entendimento aí, gente, percepção mental, pensamento, aquilo que pensa, mente, pensamentos ou propósito. O que é entendimento? Percepção mental, pensamento. Não é? Pois Deus, quem disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo, verso 6, brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Meu Deus do céu, quando Paulo faz essa oração pelos Efésios, ele diz, Senhor, abra a mente, a percepção mental deles. Abra, para que eles saiam, deixe a mente humana, a mente natural, porque a mente natural, ela é analógica, ela só lê o que está presente. Analógico, sabe o que é um ponteiro analógico? Ponteiro analógico, ele é aquele que você fica contando números. O ponteiro digital, ele soma alguns valores, ele pega alguns valores digitalmente e apresenta para você. Ele pega alguns valores. O analógico está ali te apresentando, o digital está apresentando números, mas ele está lendo valores. O analógico, para você pegar, tipo, ondas e transformar ele em analógico, tem um processo gigantesco. Para você pegar ondas e transformar em digital, tem um processo mínimo, é muito rápido, porque o digital é como se fosse a nossa mente, a nossa conexão com Deus. A conexão humana
é analógica. Eu estou vendo, se eu não estou vendo, não é. Está acontecendo, se não está acontecendo, não é. O digital, Deus disse, cara, existem alguns valores, existem algumas coisas que estão acontecendo, uma verdade que é expressa, vidas que estão sendo transformadas, uma manifestação sobrenatural acontecendo, ondas são captadas, e isso me dá um resultado. É nisso que eu creio, que Deus está fazendo, ainda que aparentemente não esteja vendo, mas Ele está fazendo, porque é a verdade dEle. Porque é o que ele diz. Então a importância de nós captarmos isso. Então por isso que Paulo ora aos Efésios. Deixa eu seguir mais. Verso número 7 do capítulo 4. Verso número 7. Ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos o tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Verso 8. Em tudo, porém, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Presta atenção aqui o que ele diz. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Verso 9, para completar aqui. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida manifeste em nosso corpo físico. Então, eu vou respondendo. Por isso não desanimamos. Por que não desanimamos? Porque os nossos olhos não estão no que está se corrompendo do lado de fora. Porque os nossos olhos não estão no que está acontecendo do lado de fora. Porque até a bênção de Deus que aparece para você não produz mais fé em você. Porque já é o resultado que você creu ontem. Se você creu ontem, se manifestou hoje, você tem que tirar os olhos daquilo e seguir para o próximo. Vocês se lembram? Alguém se lembra aqui da mulher do azeite que pegou as panelas com as vizinhas? Alguém se lembra daquela passagem? Quem lembra, diga amém. Alguém lembra como a mulher, como foi ordenado para ela fazer? Quando a panela enchia de azeite, o que ela tinha que fazer com a panela? E fazer o que com a cheia? Botar para trás. Porque às vezes a bênção vem e você deixa na frente. E você fica contemplando a bênção e esquece o abençoador. Orou, jejuou e fez um monte de coisa para... Eu olhei para o Marcos, lembrei do carro zero. Ele tem que contar essa bênção para a gente aqui depois. Natal, Marcos, nosso culto de encerramento, aqui é o culto da oportunidade para contar as bênçãos. Né? Se antes você não quiser fazê-lo. É uma bênção grande a vida do Marcos, graças a Deus. E eu digo que é grande, sabe por quê? Porque eu ouço há tempos ele falando isso. Que vai acontecer. E como vai acontecer. E de repente acontece. Isso me faz ficar gritando aqui com vocês. Às vezes Deus abençoa e a bênção fica na frente e a pessoa começa a contemplar a bênção. Orei para ter um carro. E aí agora pega o carro e some de Deus. Orei para ter uma casa. E agora eu vou arrumar tanta casa que some de Deus. Orei para me casar. Aí me caso e abandono Deus. Orei para um melhor emprego. E aí se enfarduça, como é que é? Dulça no emprego lá, aquela palavra. E abandona Deus. Então sabe o que é que o profeta diz? Quando encher a panela, tira ela da sua frente, põe para trás e põe a vazia na frente. É preciso que a gente tenha um alvo sobre o qual Deus possa trabalhar conosco. Se a bênção já chegou, você não precisa mais dela na sua frente. Põe ela para trás, porque tem novas bênçãos. Olhe para a pessoa que está do lado e diz, Deus tem novo para você. Em folha. Não se admire quando você pegar uma nota de 200. É a mais alta do Brasil. Tem que ser uma coisa comum para você. Para os outros, não, nossa, 200. Esse dia um cara entrou no carro e falou assim, cara, faz anos que eu não pego uma nota de 200. Eu não falei nada. Também faz anos, mas... Mas a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é retido por sábio, né? Porque a gente precisa ter essa sabedoria. Paulo disse, por isso não desanimamos. É porque os olhos dele não estavam na bênção, no que estava do lado de fora, estava do lado de dentro.
o que Deus está fazendo. O processo é mais poderoso do que a manifestação do que eu espero. O processo que está acontecendo dentro de mim, enquanto eu espero. Aquela música lá do Bené Gomes, que eu sempre falo, mas nunca cantam, né? Mas eu nunca pedi para cantar, não. Sempre estou conversando com eles e eu falo. Né? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Verso 17, pode seguir, Henrique. Ah, não, fecha. Não, peraí, não vai não. Eu quero só mudar aqui minha página para ficar mais conectado aqui. Senão, isso. Presta atenção aí, vamos. Trazemos sempre em nosso corpo, eu quero só explicar aqui, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, verso 10, por gentileza, Henrique, a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Olha só, verso 10, 4:10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nosso corpo. O que é que Paulo está falando? Ele diz que o fato é quando há uma expectativa no interior, quando há uma expectativa, na verdade, no que Deus diz, que é uma manifestação de dentro para fora, por isso que ele diz que nós somos vasos de barro com tesouro dentro. Ele diz, eu quero que o tesouro seja exposto, seja botado para fora. Mas se não houver uma entrega, se a morte, olha, trazendo o morrer de Jesus em nosso corpo, é considerando as nossas ações carnais e humanas mortas. O que é carnal? Aquilo que me desvincula de Deus, eu considero morto em Cristo Jesus, para que o tesouro que está dentro de mim se manifeste para o lado de fora. Eu preciso que haja uma manifestação desse interior, ou seja, é uma absorção, é o interior absorvendo o exterior. E essa absorção só acontece se o exterior for levado à morte. Não há manifestação de vida até que a morte opere. Não há. Eu preciso da operação da morte, ou seja, a morte de Jesus operando em meu corpo mortal, para que a vida de Jesus se manifeste nele, através dele. Eu preciso então paralisar as coisas que opõem-se à verdade, opõem-se à palavra, os pensamentos que são contrários à verdade, os pensamentos que se opõem, os pensamentos que dizem que não vai dar, os pensamentos que dizem que eu tenho que parar. Ele diz, por isso é que nós não desanimamos, porque os nossos olhos não estão fixados naquilo que nós estamos vendo, porque o que nós estamos vendo nós queremos preservar. Naquilo que a gente põe os olhos, a gente luta para preservar. A gente está sempre lutando para preservar as coisas que a gente está olhando, está focando. Você olha para um problema e parece que você está dando vida àquele problema. E é fato, quando você olha muito para um problema, você gera vida nele. Ele cresce diante de você. Se você tira os olhos dele e coloca os seus olhos na vitória, aquele problema começa a diminuir. Você coloca os seus olhos na vitória. Eu preguei aqui, eu dei uma aula aqui na quarta-feira, 2 quarta-feiras para trás. Compromissados com a vitória. Porque é onde devem estar os seus olhos. A Bíblia diz em Hebreus 12 que Jesus olhando com os olhos na alegria que estava proposta, ele conseguiu desprezar a oposição e a humilhação. Como Jesus desprezou a oposição e a humilhação? Aqui está a oposição e a humilhação. E aqui está Deus, que fez a promessa para ele. Então ele vira as costas para a oposição e a humilhação. Peraí, pastor, mas a oposição e a humilhação estavam escarnecendo, batendo, colocando coroa de espinho, humilhando ele, xingando ele, isso mesmo. Mas ele continuou olhando para aquele que fez a promessa. De olho na promessa, a Bíblia diz que ele venceu, desprezou a humilhação. Como eu desprezo todo falatório oposto à verdade, olhando para a verdade, para a palavra de Deus. Tudo que se opõe à verdade eu vou virando, até que eu encontro a palavra de Deus. Num desses ângulos está a verdade. Num desses ângulos, aonde está Isaías diz, a palavra de Deus não volta vazia. Cara, se ela não volta vazia, eu estou olhando para ela, é fato que ela vem de encontro a mim. É fato. Assim será a palavra que sair da minha boca, não retorna para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará aquilo para o qual eu enviei. Cara, eu estou na linha dela. Eu continuo focado nela. Por onde ela entra? Pelo meu coração que está de frente. Deus está sempre de frente. Sempre. E você vai ver que o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, e a palavra retroceder, ela quer voltar atrás, se virar as costas, eu não tenho prazer. Porque ele está sempre vindo ao seu encontro. Ele está sempre vindo, sabe, ao nosso encontro. Sempre produzindo algo.
Então Paulo diz, é preciso que eu faça morrer, que eu morrer de Cristo se manifeste em minha carne. Todo sentimento, toda coisa que se opõe à verdade, eu vou continuar combatendo, eu vou continuar me colocando de pé. Toda estratégia de Satanás, que é metodeia, os métodos, planos de Satanás, que não é usar o pecado, que a maioria dos crentes não vive mais pecando como vivia antigamente, né? Antes da vida. Eu acredito nisso, eu acredito que vocês não vivem mais naquelas práticas de pecado diárias, todo dia, que passam semanas sem pecar. Então não é mais uma ferramenta forte do diabo, mas a ferramenta forte do diabo que te causa desânimo, te causa cansaço, sabe o que é? O desespero por trabalho, o desespero por não olhar e tá faltando as coisas dentro de casa, o desespero por de repente não ter o dinheiro no bolso e você fica, e aquilo vai te afadigando e você não tem resultado, e você começa então a tentar criar os seus próprios resultados, ao invés de buscar a Deus, porque Deus não está fazendo, alguém tem que fazer alguma coisa. Foi a mesma coisa de Marta e Maria. Cara, alguém aqui nessa casa tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. E aí, Senhor, não te importa que ninguém faça nada? Marta e Maria. E Jesus e Maria estão lá sentados nos pés de Jesus, e Jesus só olhando Marta para lá e para cá, e ela disse, Senhor, não te importas? Ele disse, Marta, pelo amor de Deus, essas coisas são listas, mas Maria escolheu a melhor parte. E essa não será tirada dela. Ele não desprezou o trabalho de Marta, ele só disse que estava desequilibrado, que era a hora dela parar e sentar. Então eu preciso criar um equilíbrio. Eu preciso colocar a coisa no lugar certo. Porque se eu não criar o equilíbrio, eu vou viver sempre pela minha própria força. E aquele que ele vive pela sua própria força, Paulo diz, aquele que pratica essas coisas, por elas viverá. Aquele que pratica essas coisas vai viver em função delas. Então aquilo que eu pratico é em função daquilo que eu vivo. É em função disso. Vai ser a minha base, minha sustentação. Estava comentando ontem com o pastor Ivanildo, que sabe qual é a nossa maior força humana, naturalmente? É a nossa fraqueza. É a nossa arma de combate. É a nossa fraqueza, como seres humanos. Como seres humanos, se a gente for agir, a nossa arma de combate. Como você se defende de alguém que você não gosta? Você se retrai. Quando você não está satisfeito, quando a pessoa não está satisfeita com o casamento, para de falar. Já era acostumado para não falar muito, aí fala menos ainda. Silencia. É a nossa fraqueza. Uma pessoa que usa droga, quando vê um combate, o que é que ele faz? Ele se esconde aonde? Na fraqueza dele. O bebum na cachaça. O mentiroso na mentira. Ele se refugia. O corrupto guarda para a carta vencida, o carro com algum problema. A fraqueza dele é corrupção, ele tenta se refugiar, se proteger com a corrupção. Ou você guarda. Como é o nome do peixinho lá que está na notinha de 100? Uma garopinha? Vai comer um peixe? Mas não é Semana Santa, você guarda. Está aqui, o seu depois só compra o coentro, faz ele no coentro. Que é a nossa fraqueza, é isso que o diabo vai querer usar. E não pense que tudo é pecado. Porque a gente foca sempre, cara, é o pecado, o diabo vai atrás. Não. De jeito nenhum. Coisas lícitas, mas desequilibradas. Paulo diz assim, andar em espírito e jamais cumprirá a concupiscência da carne. A concupiscência da carne não são os pecados, só os pecados. É qualquer coisa que fazemos desequilibradamente. A palavra concupiscência significa desejo desordenado, falta de ordem, falta de controle, falta de comando, falta de alguém que diz assim, chega, para, eu comando, estou no controle. Não é? Então é preciso que a gente desenvolva isso. Eu coloquei aqui uma frase, cuidado com a carne viva, pode te fazer desistir. Se a carne estiver viva, ela vai te fazer parar. Ela não vai deixar você continuar. Cuidado com ela. Pois nós que somos sempre entregues à morte, todos os dias. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Quando eu me entrego, quando eu me rendo, quando eu declaro, permito que a palavra cumpra o seu propósito dentro de mim, o resultado, eu vou liberar aroma de Jesus. Eu vou liberar. Cara, pode ser que não esteja acontecendo em mim ainda o que eu espero. Acho que foi não sei quem foi, o Marcos estava falando comigo ontem à noite, né? De que às vezes Deus fala através dele, ministra para outras pessoas, e diz, Senhor, eu também eu quero isso acontecendo comigo, porque o Senhor está falando com essa pessoa aí, liberando através de mim, mas é exatamente isso, enquanto Deus está trabalhando dentro de você, e você está confiando que Ele está trabalhando, Ele está liberando o aroma de você, sabe gente, o processo para tirar o perfume das flores, para tirar o perfume das flores, existem 3 processos, um dos processos é a prensa, coloca ela na prensa e espreme para sair lá a essência das flores e fazer o perfume. Outro processo é colocar a flor na gordura, mergulha ela na gordura. Eu gostei mais desse processo, porque quando você está mergulhado no Espírito Santo,
E ele vai trabalhando, ele vai produzindo fruto, e vai produzindo fruto, e vai produzindo fruto. Eu gostei desse processo. O outro processo é expor ao calor, o vapor de água. Bota a água para ferver e coloca a flor ali, o vapor da água vai quebrando algumas partículas da flor, que vai destilando o óleo da flor. Então, são processos para destilar o perfume. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo para com Deus. É esse processo onde não é Deus que faz, sou eu que faço com o meu próprio corpo. Sou eu que desejo, que determina em minha vida, sujeitar minha verdade. Dizer, cara, é isso que Deus diz. Deus diz que eu sou mais do que vencedor, ninguém vai fazer eu falar o contrário. Deus diz que eu sou curado, ninguém vai me fazer falar o contrário. Cara, e se eu morrer doente? É um problema de Deus. E do inferno que vai achar que ganhou. Acabou, eu vou para a glória. Mas a verdade de Deus não vai mudar, porque diz que os céus e a terra passam, mas a verdade dele não passa, de jeito nenhum. Então, como, verso número 12, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. E como assim, né? Como eu ando assim, então? Capítulo 3, verso 13 do capítulo 4 aí, coloca para mim, Henrique, por gentileza. Capítulo 4, verso 13. Só seguindo. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, então eu ando pela fé, criei, por isso falei. Nós também, por isso falamos, eu ando pela fé. Como eu ando? Pela fé. No capítulo 5, ele diz assim, olha, de sorte que não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos. Então eu declaro, como você enfrenta isso, como você enfrenta esse combate? Pela fé. Quando eu declaro pela fé, pastor, mas eu não estou vendo, mas eu estou declarando. Por isso que Paulo diz, criei, por isso falei, é por isso que nós não desanimamos. Ainda que tudo em volta pareça não estar acontecendo, dentro está acontecendo. O meu homem exterior está recebendo estratégia, está recebendo sabedoria, está recebendo um novo caminho, uma nova direção para agir de forma diferente, para me mover de forma diferente. Deus está criando algo novo para mim. Então eu vou continuar declarando isso. Meu amanhã será diferente, meu amanhã será diferente, meu amanhã será diferente, meu amanhã será diferente. Verso número 14, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, dentre os mortos, também nos ressuscitará com ele, e nos ressuscitará com ele, e nos apresentará convosco, porque sabemos a importância dessa palavra saber, porque é saber por uma experiência, é saber por uma experiência, porque sabemos que há uma experiência, quando eu me posto dessa forma, quando eu me coloco dessa forma, nessa brecha com Deus, sabe, gente? Nesse lugar onde eu não sou movido mais pela circunstância, onde a circunstância não tem mais poder sobre mim, sobre as minhas atitudes, sobre as minhas ações. O diabo vai tentar fazer, mas ele jamais vai dirigir a minha atitude. Então, eu adquiro experiência. E Paulo diz, porque eu sei, sabendo que aquele que ressuscitou a Cristo, é por isso que eu declaro pela fé, porque isso me produz experiência com Deus. E na experiência com Deus, eu me torno mais do que vitorioso. Na experiência com Deus, nada pode me imperar. E fechando aqui, não é? Verso número 15, fecha aí, Henrique, com 15, diz assim, porque todas as coisas existem por amor de vocês, todas as coisas para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Então, tem uma recompensa final nisso tudo, pastor? Tem, está aí, ó. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Existe um projeto gigantesco de Deus para a vida dos filhos dele. Mas o que é que para essa manifestação dos projetos de Deus? Os meus olhos no lugar certo, os meus olhos no lugar errado, faz com que eu seja alguém limitado e limite o poder de Deus. Seja limitado e limite o poder de Deus. Nenhuma edificação começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. A edificação começa do centro da terra para cima da terra. Quando eu creio que já está sendo edificado, então eu estou esperando um prédio muito grande, eu estou esperando uma construção gigantesca de Deus para mim. Por quê? Porque todas as coisas existem por amor de nós, para que a graça, multiplicando-se, o favor de Deus, algo que Deus está fazendo, mesmo que eu não mereça, Ele está fazendo. Deus decidiu, gente, a fidelidade de Deus é isso. Ele continua trabalhando mesmo quando você erra. Deus não para de trabalhar porque você falhou. Diga graças a Deus, tem que dizer graças a Deus por isso, pelo amor de Deus. Ele não para de trabalhar, Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando, multiplicando-se. Torne abundantes as ações de graça por meio da tua vida. A graça de Deus trabalhando em teu favor, torne abundante. Não apenas em teu círculo pessoal, mas em grande instância. Ações de graça. Pessoas digam, caramba, essa pessoa perseverou, não desanimou. Dá uma olhada. Dá uma olhada.
Olha a altura do prédio. O prédio é aquele edifício de Dubai. Todo mundo, quando fala do edifício mais alto, é o de Dubai. Olha a altura. Sabe por quê? Porque ele e ela não desanimaram. Continuaram crendo, protestando contra qualquer pensamento de oposição à verdade. Continuaram crendo. Dá uma olhada agora. Ele diz assim, faz com que por meio de muitos, fale assim, por meio da minha vida, serão multiplicadas, graças a Deus. Fale comigo, por meio da minha vida financeira, serão multiplicadas, graças a Deus. Por meio da minha família, serão multiplicadas, graças a Deus. Por meio da minha saúde, serão multiplicadas, graças a Deus. Por meio dos meus projetos do futuro, serão multiplicadas, graças a Deus. Agora dá uma salva de palmas para ele.